Mesmo o moleque Não é na comunidade comparável. crescendo ouvindo isso. Não é comparável. Eu te Não acho entendo. que seja comparável. Aí ele vai num show na comunidade. Isso. Aí ele vê o cara que tá cantando, pisando na cabeça da mina, com ela de Isso. 4 Não, lá no isso é um chão. absurdo. Sim, mas Isso é um é isso que tá. absurdo. Isso é um O que absurdo. você acha que causa mais impacto num garoto de 6, 7, 8, 10, 12 anos dentro de uma comunidade ouvindo que mulher é puta, ou ele nem tem... Porque a feminista que fala que não precisa de homem pra nada, ou que todo homem é estuprador em potencial, pra mim isso é uma aberração também. Eu acho que esse discurso ele tá totalmente errado. Você dizer que não precisa de homem, deixa acabar a energia elétrica que acabava no cano, eu quero ver o que vai acontecer com a sociedade. É um caos. This is the woman. I'd fight a war for dream of many. This is the beauty. Mas a pergunta vem, o homem matou a mulher? As- Feminicídio. Sabe por que eu acho que tem que ter o feminicídio? Como um agravante. Mas em contrapartida, a mulher que bate no cara, ela também tá cometendo um crime. Tá, mas vamos lá. Se a mulher mata um cara porque ele tá na cama com outro, qual é a motivação dela? Cara, se a mulher matou um cara porque ela tá na cama com outro, ela tem que ser presa. Eu Mas não por acho que ela não tem que matou? ser Não, a presa. pergunta é por que ela matou ele? Ela matou ele porque ela não soube lidar com... Bom, vamos lá. Eu vou responder a sua pergunta, mas eu queria Nossa, responder da outra. velho. Que coisa ridícula de se ver, mano. Quando você busca por coerência em alguém, a pessoa age dessa forma que você viu aqui, cara. Cara, tipo assim, Cestaro, por favor, deleta aí a minha entrevista, por favor, deleta. Eu tô me expondo como uma pessoa incoerente, uma pessoa que tem uma agenda, tá ligado? Uma pessoa que não tá pela verdade. Eu tô para benefício de mulheres porque sim, é isso. Cara, se a mulher matou um cara porque ela tá na cama com outro, ela tem que ser presa. Mas Eu não por acho que ela não tem que matou? ser Não, a presa. pergunta é por que ela matou ele? Ela matou ele porque ela não soube lidar com... Bom, vamos lá. Eu vou responder a sua pergunta, mas eu queria responder da outra forma. Vai lá. Da outra forma. A primeira coisa que eu queria te dizer sobre esse tema é que quando uma mulher mata um homem por traição, era bom a gente ver números. Primeiro que isso é poucas vezes acontece. Meu Deus, certo? a pergunta não é essa, caramba. A pergunta é por que ela fez isso. Mata um homem por traição. Ela sabe, esse é o problema dessas pessoas. Eles sabem que vão ser refutados, não pelo cara, né? Pela lógica da situação. Eles sabem que vão ser refutados, então eles têm que dar toda essa enrolação aqui, ó. Mas é importante você ver, porque você vai ver a frase que ela vai falar. Era bom a gente ver números. Primeiro que isso é poucas vezes acontece, certo? Segunda coisa, que a motivação dela ter matado homens quando tá na traição não é necessariamente a mesma motivação do Irmão ódio. Lasanha mandou R$1. Ela fala. Constrói, desconstrói, constrói, desconstrói. Corre, foge e escapa. Muito obrigado pelo apoio ao canal, companheiro. Exatamente. Marconi mandou R$5. Acredito que depois que deram liberdade às mulheres, a sociedade declinou e continuará no declínio. Bom, a história de Roma... Muito obrigado pelo apoio ao canal. A história de Roma, né, tá aí. Entendeu? Começou assim, né? Entendeu? Primeiro que isso é poucas vezes acontece, certo? Olha lá. Mulher mata um homem por traição, era bom a gente ver números. Primeiro que isso é Ela não quer responder, viu? Primeiramente, quando a mulher mata o homem por traição, primeiro a gente tem que ver números, porque não é muito. Cara, a pergunta não é se é muito. Não é muito. A pergunta é por que ela fez isso? E ela não quer responder isso. E você vai ver o que ela vai falar depois. poucas vezes acontece, certo? Segunda coisa, que a motivação dela ter matado homens quando tá na traição não é necessariamente a mesma motivação do ódio, da propriedade. Não é necessariamente Mas você essa concorda que a gente motivação. não tem como saber? Não tem como saber, mas olha só o que ela falou. Não é essa motivação da propriedade. Claro que é. Claro que é. Esses vídeos que você vê aí do cara fazendo sacanagem com o ciúme da mulher. É tipo assim, ó, a mulher reage de verdade, mas ele decidiu gravar pra postar na internet pra zoar. Tipo assim, ó, que ele pega o telefone e atende e sai de perto, e ela vai atrás pra querer ouvir qual é. Ou do cara fazendo que tá mandando mensagem pra alguém, ela quer descobrir quem é que ele tá mandando mensagem. Claro que é propriedade, caramba. Claro que é um ciúme. A questão é se você vai problematizar isso ou não. Se você vai tornar isso crime ou não. Pelo menos pra um lado, né? Tem como saber, como não tem como saber? Não, veja bem. Ela pegou o cara com outra na cama. Aí ela vai lá e mata o cara. Eu não sei o que tá na cabeça Olha dela. lá. Eu sei que provavelmente... Ela não quer aceitar essa ela viu aquela realidade, cena, em que isso ela pode ficou, acontecer. obviamente, com uma raiva absurda, um ciúme doentio, e ela foi lá e matou o cara. Quando o cara pega a mulher com outro cara na cama e mata ela, eu também posso pensar Ela matou igual. ele... Pela terceira vez ele está voltando na pergunta pra ver se ela dá uma resposta concreta. Ela cometeu um homicídio. Isso. Ela E cometeu um quando o homicídio. cara faz a mesma coisa, eu posso pensar igual. Ele ficou com raiva, ele ficou com um ciúme absurdo bem. e matou ela. Eu chegar e dizer que ele olhou pra ela como uma propriedade, blá, 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 eu tô extrapolando. Tá, é que veja só, Eu posso agravar o crime. Você tá Entendeu? usando um exemplo que, além de ser um exemplo ruim, não é um... É prático da vida. Não, ele é um exemplo... Eu vou te dizer por quê. É Além real. de ser um exemplo ruim, ele não é um exemplo comum. A maior parte das mulheres que morrem não são... ou das mulheres
mulheres que violentam, batem homem, dá facada em homem, mata homem. E a maior parte das mulheres que morrem, elas primeiro são vítimas de um ciclo de violência muito maior. Nenhum feminicídio acontece do dia pra noite. Tem um ciclo de violência muito maior, que é nutrido por uma relação, que é uma relação baseada na ideia de propriedade mesmo da mulher. E o que ela tá dizendo basicamente aqui, corroborando, né? Ela tá dizendo basicamente que, olha, geralmente quando essas mulheres chegam a esse ponto de acontecer isso, elas estão dentro de um ciclo que começou lá atrás com pequenas violências, etc e tal. E como a gente já ouviu, né, na live passada, acerca do caso da Monique, né, que foi liberada, o que a advogada falou no programa? Quando o cara perguntou assim, pô, por que ela não saiu? Se ela viu os primeiros indícios de violência. Ela respondeu o quê? Olha, as mulheres geralmente demoram pra sair de relações abusivas, né? Então fica meio sem saída, né? O que a gente faz então com essas adultas, com essas pessoas, com esses seres humanos adultos aí? O que eles deveriam fazer? Eu não tenho controle dos caras, eu quero que as leis sejam enrijecidas para crimes hediondos, contra qualquer pessoa, qualquer tipo de violência. Vocês são contra. O que a gente faz? Muitas vezes é assim, é um ciclo de violência, que começa às vezes com uma relação abusiva, uma relação tóxica, uma relação de limitação, não pode trabalhar. Como nós sabemos, elas demoram pra sair, tá certo? Possessivo, né? Mas veja, não é só possessivo, não é só possessivo. Veja, conteúdos na internet que estimulam as mulheres a não trabalhar, estimulam as mulheres a ser mulher troféu, estimulam... Perfeito, tá vendo? Agora ela quer culpar essas mulheres que acabam vivendo esse tipo de coisa, né? Ela quer culpar conteúdos na internet que dizem pra mulher, ó, priorize sua família. É disso que ela tá falando. Priorize sua família, priorize o seu lar. Priorize cuidar da sua família, seu marido, seus filhos, não sua vida profissional. Estimulam as mulheres... E usam como base mulheres que sofrem por terem tido essa escolha da vida profissional. A terem um comportamento que muitas vezes fazem parte de comportamentos que não são comuns, são de um ciclo de violência que existe, certo? O que você e aí, acha? a maior parte dos feminicídios não acontece porque um homem tá... A mulher tá traindo o homem, tá? Isso é uma falácia. Sabe por que acontece? Porque o arroz que ela fez tá empapado, porque ele chegou em casa e ela tava dormindo. Peraí, Não, é verdade. Ela disse, a maior parte dos feminicídios, ela disse isso, a maior parte dos feminicídios não acontece porque o cara pegou uma fatalidade ali. Algo como uma traição, algo grave. Acontece porque ele pegou o arroz empapado. Porque ele chegou em casa e ela estava dormindo. Meu Deus do céu, cara. Calma aí, Feminicídio, muitas vezes. Porque, São sabe por quê? 1.500 feminicídios no ano. Porque ela terminou uma relação e ele não aceitou. Tudo bem. Tá? Mas, Natália, vem cá comigo. É porque você tá me dando um exemplo que, obviamente, você quer Não, eu quero mostrar pra mostrar que tem um É que nível. eu acho que é o ser humano. Você falou uma coisa muito... Você me deu um exemplo que você quer mostrar que é igual. Não. Você tá se recusando a responder diretamente porque você sabe que é igual. Senão você responderia diretamente. O fato dela fugir da pergunta dele prova que ela sabe que ele tá certo, né? Quando a pessoa foge da sua pergunta, entendeu? Você tá certo. Se a pessoa enfrentar a sua pergunta e dar uma resposta que ainda que você discorde, pelo menos a pessoa mostra que ela acredita no que ela fala. Se a pessoa fugir, é porque ela não quer cair em contradição. É legal regra. aqui, até do Todo teu mundo sabe feminismo. disso. Vamos só 10 terminar minutinhos esse. a gente finaliza, tá? Tá. Você falou uma coisa aqui sobre humanidade. Eu tirei o chapéu pra ti. O meu lance é olhar o ser humano. Eu vejo homens e mulheres diferentes em muitos aspectos. Mas a nossa humanidade, ela segue sendo, nós somos humanos. As paixões, elas são humanas. Por exemplo, você... Mas quem ama não mata. Eu sei, filha. É graças a Deus. Ó, 1.500 feminicídios no ano. Você me chamou de filha duas vezes. Não, é porque eu tenho esse hábito, desculpa. Natália, olha só. Chato. Ai, não me chama de filha. O feminicídio são 1.500 no ano. A outra feminista falou a mesma coisa. Eu acho legal que ele chama de filha. Eu sou do time de chamar de mulher. Tá bom? Repare como Jesus ele se referia às mulheres. Não só a mãe. Ele se referia às mulheres, às outras mulheres. A do poço, né? Mulher. Mulher. Faça o teste você em casa hoje. Chega para sua irmã, chega para sua prima, chega para sua tia ou para sua mãe e diga: mulher, fez café hoje? Mulher, tomou seu café hoje? Mulher, tem comida? Converse normal, mas se dirija a ela como mulher. Todas se sentirão desrespeitadas. O que você deve fazer é se questionar por quê. Você se sentiria desrespeitado se alguém se referisse a você como homem? Homem. Homem. Comeu hoje? Homem. Isso, homem aquilo. Porque a mulher, ela vai... Como assim mulher? Por que você tá me chamando de mulher? Porque você é uma mulher. Você se ofende por ser chamada de mulher? Ah, porque é do jeito que você falou. Antigamente muitas pessoas chamavam a mulher de mulher. Interessante isso, né? É pra se pensar. Analise a reação das mulheres que você chamar de mulher. Não chame pejorativa. Chame dentro de uma conversa.
Troque a palavra mãe, fulana, por mulher. Mulher, isso, mulher, aquilo. Há um incômodo crescente quando você se referir a elas como mulher. Entendeu? Isso deveria dizer alguma coisa pra você e pra elas também. Graças a Deus, é um número triste e alarmante. Mas graças a Deus, é um número diminuto perto da nossa sociedade. Isso prova, via de regra. É como os homicídios, 40 mil ao ano. É muita coisa. Mas graças a Deus, só prova que na nossa sociedade, homens e mulheres, em sua maioria, são pessoas decentes. Isso. Mas o crime, ele existe. Essas aberrações existem. O cara pode matar a mulher... Pior e que não é aberração. Não, é uma aberração. Pior que não Esse é. tipo de morte não é uma aberração? Você sabe por que tanto o feminicídio... Não é uma exceção. A aberração nesse sentido é terrível. Não, o tipo de morte, sim. As Sim. pessoas que cometem esse crime não são aberrações. Eu vou te explicar por quê. O feminicídio, violência contra crianças, abusos sexuais, etc e tal, geralmente acontece com a pessoa que você mais confia. Ivan mandou R$1. Arroz foi de cair o seu. O arroz papado foi complicado. Obrigado pelo apoio ao canal. Desculpa aí. Aquela do arroz papado foi de cair, né, cara? Foi de cair da bunda mesmo. Entendeu? A maioria, ela disse isso, cara. A maioria não acontece porque o cara pegou alguma coisa grave. Acontece porque o arroz estava empapado. Porque ele pegou ela dormindo quando chegou. Cara, essa estatística aí foi de doer. Eu sei. A pessoa que tá do seu lado. Você imagina você morar com um cara 15 anos. O que ela tá construindo aqui agora, a narrativa? Ela tá dizendo basicamente o seguinte: não, isso não é uma aberração, isso é uma das coisas mais comuns que tem. A sociedade não é boa, em sua maioria, como você tá dizendo, e é uma minoria que é criminosa, não. É a maioria da sociedade, porque acontece sempre entre família. É isso que ela tá querendo argumentar, certo? É o mesmo argumento que aquela mulher usou contra o Casarré na Globo, lembra? O cara falou, existem pessoas de bem e existem as pessoas que são criminosas. Criminosas eu sou a favor que coloque na cadeia. Aí ela fala, geralmente qualquer pessoa, geralmente as pessoas boas que você fala, é o cara da padaria, é o cara da... Entendeu? Ou seja, como se o cara estivesse dizendo que existem criminosos, mas os criminosos eles têm uma horda, tá ligado? Que vive isolada. Ferdox mandou R$5. O arroz está empapado. Tome 5 tiros na barriga para aprender a cozinhar. Não use drogas. Muito obrigado, Fergox, pelo apoio ao canal. Exatamente. Olha a lógica. Você consegue ver isso acontecer, cara? Tá ligado? Ela disse isso. E ela usou a palavra feminicídio. A maioria dos feminicídios acontece não é por traição. É porque o cara chegou e o arroz estava empapado. Tá de brincadeira comigo, mano. Viver uma vida com ele e ele matar você. Você é um demônio. É um demônio esse cara. Não é. Olha lá, exatamente. Esse é um problema que é importante a gente desmistificar. Por exemplo, o tema da criança, que saiu um dado recente agora, né, do crescimento. Qual é o maior problema que nós temos? Subnotificações. Sim. Por que são subnotificados? Porque é na Porque a família. gente imagina Sim. que são aberrações, são monstros. E não são. Não são. Não, quando eu falo... Saca? Peraí. Tudo bem, é o avô, mas o cara é um monstro. Eu entendi o que você tá falando. Às vezes Não é um cara, um estereótipo... Às vezes o cara é o cara que trabalha, Sim, entendeu? O cara que não bebe. Sim, não, eu te entendi. É um cara que não tem é estereótipo, valores. O estereótipo... É muito fácil provar que ela tá mentindo. Você faz o seguinte, se é a maioria da sociedade, se a maioria da sociedade é esse hipócrita, são todos hipócritas, como você tá falando, todos são criminosos, mas querem se acobertar dentro dessa veste conservadora e cristã patriarcal. Beleza, essa é a verdade? Beleza. Faz um plebiscito, então, e pergunta pra população qual é a pena que eles querem para os caras que cometem esses crimes que você tá acusando todo mundo de cometer. Eles teriam que votar contra si mesmos, né? Então, é fácil de contra-argumentá-la. Ela sabe que a maioria da população é extremamente intolerante com criminosos, contra covardes que tentam abusar, tá ligado? Da fraqueza da mulher, ou do idoso, ou da criança. A sociedade é extremamente intolerante. Você vê pelos linchamentos quando acontece. A galera não quer pegar o cara, prender o cara e chamar a polícia, porque sabe que a lei que será cumprida em cima desse cara será pesada. A galera fala assim, certamente essa pessoa vai ser solta, então vamos deixar o cara nas últimas, assim, na linha, entre o outro lado e a vida, e ele estar vivo. É por causa disso. É muito fácil contra-argumentar ela, cara. Essa narrativa mentirosa, covarde, né, cara, de acusar a maioria da população de ser isso aí. Eles querem essas pessoas eliminadas. Essa é a realidade. Porque a feminista que fala que não precisa de homem pra nada, ou que todo homem é estuprador em potencial, pra mim isso é uma aberração também. Eu acho que esse discurso ele tá totalmente errado. Você dizer que não precisa de homem, deixa acabar a energia elétrica aqui, acabar a água no cano, eu quero ver o que vai acontecer com a sociedade. Vai caos total. Mas eu vou te fazer uma pergunta. O que é mais danoso? O discurso da internet do Red Pill, que alcança no máximo 10% da sociedade, no máximo 10%. Ou o funk.
que objetifica a mulher desde cedo. Deixa eu falar. Tô sendo sincero contigo. Sim, sim. Porque ninguém fala contra o funk, Eu vou te velho. falar uma coisa. Primeira coisa, Tá. eu venho da periferia, Tá bom. Eu venho do Campo Limpo, na década de 90, certo? Que era um dos bairros mais violentos Sim. da cidade de São Paulo. Sim. Eu sei o que é o funk. Eu sei o que é o funk, certo? Então, eu acho que não são coisas nem um pouco comparáveis e eu te explico por quê. Primeiro porque o crescimento da violência no nosso país está exatamente, se você for pegar uma linha do tempo, está relacionada exatamente do período de 2018 para cá. O crescimento da violência no nosso país. Da violência de modo geral. E da violência contra a mulher no estado de São Paulo, que é o ranking. Se você for pegar, o Brasil subiu o feminicídio. Subiu. Mas olha, vamos olhar com lupa? Subiu. São Paulo, que é governado por um governador bolsonarista, um governador que tirou dinheiro do combate à violência contra a mulher. Tirou dinheiro, não tem delegacia de 24 horas, não tem Maria da Penha no estado de São Paulo, não tem nada. Né? Rio de Janeiro, né? São os dois principais estados onde tem crescimento da violência contra a mulher. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa, a ideologia Red Pill chegou no Brasil e disseminou muito a partir de 2018, a partir da pandemia. Eu tenho filhas, você tem filhos, né? O nível que as redes sociais disseminam sem controle nenhum o discurso Red Pill, que é um discurso... Controle, hein? Que, na minha opinião, né, errada. Extremamente prejudicial para a nossa sociedade como um todo. Porque o discurso Red Pill, ele vende a ideia de que há sim superioridade e que a superioridade é masculina e que a mulher tem que ser dominada e etc. Quando o funk chama a mulher de cachorro e de puta, ele tá fazendo o quê? Não vamos gastar sobre mas isso. quando o funk chama a mulher de cachorro e de puta, deixa eu te falar. que ela tem que fazer o que o cara quer na cama. Eu não escuto esse tipo de funk. Mas esse é o funk eu que não tá na escuto esse comunidade. tipo de Olha a funk. resposta dela. Deixa eu te falar, eu não escuto. Tipo assim, numa conversa normal de mesa, a pessoa fala assim, cara, que se F se você ouve ou não. Eu caguei, eu não perguntei isso pra você. Ninguém te perguntou isso. Vem cá, você ouve, mulher do bolo? Você ouve funk? Ninguém quer saber o que você ouve ou não. O cara tá te fazendo uma pergunta direta, caraca. Top 6 do Spotify é isso. Top 6 do Spotify, exatamente. Existem, inclusive... Top 6. Existem... Então, esse negócio do Spotify aí... Mas é verdade. Mais o ou top menos. 6 do Spotify Samba, chama mano. a mulher de puta. E aí? E aí? O que pode objetificar mais uma mulher do que falar que ela é uma puta? O que é uma puta, bicho? Assista o que é uma pessoa que não tem mais, tá ligado? Vontade própria, não tem alma, não tem um almejar pela verdade, pelo que é correto. É um corpo a serviço de uma agenda, de um partido. Observe. O cara tá colocando um questionamento extremamente válido aqui. E ela tá extremamente desconfortável, porque não tem uma resposta plausível pra isso. Tá, vamos voltar de novo. Vamos voltar de novo. Na minha opinião, você tá comparando maçã com banana. Não é comparável. Beleza? Qual a estratégia dela quando não tem uma resposta? Vamos voltar do início. Não tem como comparar. Basicamente, traduzindo, eu não quero comparar os dois. Eu não quero dar resposta pra você sobre o funk. Se ele objetifica ou não a mulher. Eu não quero dar resposta. Então eu vou dizer que não dá pra comparar. Não explica por que não dá pra comparar. Tá ligado? Ela tá falando que uma pregação. E o Cestaro tá dizendo, o funk tem uma pregação também na música. É uma música. Mas é uma pregação. Constrói mentalidade. Influencia comportamento. Irmão mandou R$1. Sou do time dos pássaros livres comedores de arroz. Cuidado com as mentiras, senhores. Obrigado, irmão, pelo apoio ao canal. Não é comparável. Acha que não? Não, eu não, Tá achando que o não moleque da colocaria. comunidade crescendo Se você ouvindo isso, quiser, não um vai dia gerar? que eu venho aqui um dia pra falar sobre funk, Vamos eu venho falar. aqui. Olha lá. Eu não vou falar com você agora, não vou te dar resposta. Mas ele devia insistir e falar assim, tá bom, então não quero comparar. Minha pergunta é, o funk objetifica ou não? Tá ligado? Não compara então. Já que você quer fugir, porque vai ficar feio pra você, tá ligado? Vai cair seu discurso todo por terra. Um dia pra Não, falar vamos sobre fazer isso, até porque não funk. dá Mas eu tempo. não acho que é comparável o funk com o Red Pill. Tá bom. Não é comparável. Mesmo o moleque não é na comunidade comparável. crescendo ouvindo isso. Não é comparável. Eu te Não acho entendo. que seja comparável. Aí ele vai num show na comunidade. Isso. Aí ele vê o cara que tá cantando, pisando na cabeça da mina, com ela de Isso. 4 Não, lá no isso é um chão. absurdo. Sim, mas Isso é um é isso que tá. absurdo. Isso é um O que absurdo. você acha que causa mais impacto num garoto de 6, 7, 8, 10, 12 anos dentro de uma comunidade ouvindo que mulher é puta, ou ele nem tem acesso à internet? Eu vou te dar. Não é tem verdade. acesso, 92% hoje da juventude, se eu não estiver errada, que às vezes eu me engano, que Mas esse não número. necessariamente 92% tem acesso à internet eu sei, hoje mas não no necessariamente Brasil. o discurso Red Pill extremado, que eu tenho que pegar o Red Pill extremado. Mas eu quero te dar um exemplo Esse funk. pra gente ir encerrando. Tá Eu bom. quero te dar um exemplo. Saiu uma E pesquisa essa cultura na favela, ela é desde muito tempo. recente. Estão estudando essa coisa da machosfera, da misoginia no Brasil, lá. Red Pill e etc e Não tal. vai responder. Né? Se eu não tô enganada, mais de 70%, ou perto de 70% das mulheres hoje tem medo do discurso Red Pill. Certo, eu sei, Hoje, das mulheres. sim. E dos homens também. Né? E por quê? Bom, pelos relatos que a gente vê, as que falam, né, fazem vídeos falando sobre isso, né, sobre a experiência delas, bate uma sensação de que elas vão morrer só. E isso dá medo. Mas pelo que elas ouvem. Márcio Coelho mandou R$1.
Eu queria ver essa mulher debater com o Rubão, pois ele iria humilhá-la sem argumentos nenhum. Obrigado pelo apoio ao canal Mascoelho, exatamente. Rubão não tem piedade nenhuma, cara. Mas o Rubão, se você parar pra pensar, o Rubão ele não tem muito essa veia do debate ideológico, não. Pra debater ali, eu acho que você tem que dominar a coisa e tal, sabe? Assim, não sei. Na minha cabeça, ele não me viria como o primeiro nome pra debater esses assuntos aqui, entendeu? Não é verdade que o discurso Red Pill tá só na internet. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro, naquela situação do estupro coletivo, um absurdo, né? Olha lá, que foi... eles tentaram a colocar essa pecha aí no discurso, tá ligado? Porque o moleque comprou uma camisa na Riachuelo e eles tentaram fazer essa frase ter alguma coisa, alguma conexão com Andrew Tate. Não perguntaram pro moleque se o moleque é fã, se o moleque é seguidor, se fez aquilo por causa dele, alguma coisa do tipo, tá ligado? No regrets, tá ligado? Ah, Quando, merda. inclusive, veio mais à tona a ideia de Red Pill no Brasil, que aquele menino deu, Olha lá, né, olha não lá. me arrependo, não vou me arrepender, um negócio assim, né, com um símbolo. Mas né? comprou na Riachuelo aquela camisa. Tudo Isso. bem, a Riachuelo, inclusive, até tirou a Sim, camisa sim, de circulação e Sim, etc e tal. sim. Né? Mas o discurso Red Pill, ele não é uma liberdade de expressão, alguém que pode falar qualquer coisa e que não contamina. Ele Discurso extrapola de a rede ódio, não, eu social concordo contigo. e ele é rentável. Eu sei, Ele filha. é muito rentável. Mas eu tô te Tem falando- gente que se sustenta Eu sei. e que faz do discurso da misoginia, do discurso de ódio contra a mulher como renda. É que você, Natália, Isso tá não dá. separando. Você falou bananas com laranjas. O que tem a ver isso aí, mano? Tem uns caras que faz curso, que tem toda uma plataforma e tal, mas e daí, mano? Se o cara fizer e as pessoas quiserem comprar, qual é a problemática agora? Ela já tá problematizando outra coisa? É o cara fazer renda? Isso não dá. Mas o funk também traz renda. O funk também gera um pensamento e um olhar de uma molecada sobre a mulher como se fosse um objeto. Cara, Não é porque você imagina. me disse que as pessoas... o que é incomparável? As pessoas não têm medo do funk. As pessoas estão com medo. Eu vou mandar pra você, que eu não tô de cabeça agora, mas saiu essa pesquisa. Porque ninguém que fala contra o eu funk. achava que as pessoas não conheciam Sim. Red Pill. Também achava que era pouco. Sim. Não é verdade. As Tudo pessoas bem. conhecem, as pessoas têm medo. E não é só mulheres, tá? Tá bom. Tem mais de 50% dos homens Sim. que também acham que esse é um discurso que não deveria estar circulando, não deveria ser estimulado, que também tem medo. Duvido que faça essa pesquisa pro funk. Eu Qual é o duvido. seu problema com o funk? O discurso. Pegou ela, velho. Ele sempre tá voltando pra mostrar a incoerência dela e ela sabe o quanto esse finalzinho faz mal pra imagem dela. Quanto mais incoerente você parece, você faz parecer que você é, tá ligado? Você se mostra, no caso, pior pra tua imagem. Então ele sempre tá mostrando pra ela que ela é incoerente, que ela tá com uma agenda. Eu quero perseguir os caras que podem falar livremente sobre relacionamento. A gente sabe que é isso. Ela não tá procurando quem é muito extremista, não. A gente sabe qual é o intuito, tá certo? É falar livremente sobre relacionamento e falar suas impressões. Fazer uma leitura da natureza das coisas e falar, pô, a mulher tem mais fragilidade, a mulher tem mais necessidade. Logo, né, a estrutura que se encaixa perfeitamente e cria mais harmonia é essa aqui, ó, que tá na Bíblia e tal. A gente sabe que essa é a realidade e ela precisa problematizar isso. Então ele sempre tá voltando, mais o funk. Aí ela chegou nesse ponto, qual é o seu problema com o funk? Duvido que faça essa pesquisa pro funk. Eu Qual é o duvido. seu Lá, lá, problema lá. com o funk? Uai, o discurso. Eu não tenho Não, problema é nenhum porque com você funk. você tem Não tenho insistido nisso, eu vi que você fala com muitas Olha pessoas. só, Porque olha só. é por causa, eu acho, da coerência. Eu não tenho problema com funk. Não. A batida do Comigo- funk é da comigo hora. você ó. não vai encontrar esse tipo de incoerência. Eu defendo. A batida do funk é legal, Eu pô. sou contra todo o estímulo de ódio contra mulheres, Menos contra o funk. negros e negras, contra LGBTs, contra qualquer maiorias minorizadas ou minorias da nossa Não se posicionou contra o funk. sociedade. Isso você não vai encontrar em mim. A gente vai Então, pensar diferente em muita coisa. eu sei. Isso eu não defendo. Mas é que eu Agora, não vejo ninguém não chegar. acho que dá Tá. pra fazer uma boa discussão comparando uma coisa Não com a outra. precisa comparar. Entende? Esquece de Porque comparar eu o Red sou- Pill. eu não sou- Isso. Olha lá, ele vai seguir o que eu tô falando, ó. Não que ele tá, né? Eu tô telepaticamente aqui, né? Mas ele vai fazer o que eu tô falando. Ele já percebeu que ela tá problematizando a comparação e tá fugindo de falar do funk. Agora ele vai tirar a Red Pill da jogada e vai fazer ela falar do funk. a favor de censura. Eu não sei. sou a favor de censura. Por isso que eu não acho que é Opa! legal comparar uma Tá coisa com a bom, outra. então não vamos Eu- comparar. Reparou essa frase agora? Eu não sou favorável à censura. Lembra da frase anterior? Agora ela tá dizendo que não é favorável à censura. Vocês vão ver na frente. O Tira o que eu Red acho é Pill. que nós precisamos ter clareza. Tá bom. Agora, pra gente encerrar, vou Vamos falar lá, uma coisa. vai. A criminalização da misoginia, por exemplo, é fundamental para que discursos de ódio, esteja ele no cinema, na internet ou na música, sejam evitados no nosso país. Porque o que impulsiona isso, o discurso de ódio, é a gente confundir até onde eu posso dar a minha opinião sobre um tipo de mulher, sobre o que fazer com uma mulher, e até onde eu não posso. A criminalização da misoginia vai deixar claro e trazer mais clareza até onde as expressões Mas não podem deixou claro, né? Seu objetivo. se aparecer. Aí ferrou.
Ferrou só pra quem ganha dinheiro com ódio, pra quem bate em mulher, pra quem dissemina ódio. Eu te dei o exemplo da submissão. Não. Você interpretou a submissão de uma forma, a minha mulher de outra, a Silvia de outra, a tua mulher vai de outra. Mas isso não tá na lei. Claro que sim. Não tá escrito lá na lei da misoginia, não pode ser submissa. Não. Na lei da misoginia, escrito isso. Na lei da misoginia tá escrito o quê? Sobre a pessoa se sentir. Veja. E aí ferrou, pô. Não. Porque aí vai na subjetividade de cada mulher. Vamos encerrar Já aqui. imaginou? Vou te dizer uma coisa. Imaginou? Volto pro que eu disse anteriormente. A subjetividade, ela existe no processo da lei e a objetividade é o mais importante, que é o rol. Vai caber ao juiz. Quando você considera a subjetividade, quando eu vou fazer uma denúncia, achei que o conteúdo é misógino. Isso. Eu vou lá e coloco. O legislador, ele vai considerar que se aquilo é ou não misógino, certo? Então, mas ele vai abrir um processo contra mim. E pode demorar um ano pra ele julgar que eu sou inocente. Aí eu tô numa esfera pública como essa, eu perco meu programa e me ferrei. Então, mas aí o que eu acho que cada cabeça a sua sentença, eu acho que os homens vão ter que tomar mais cuidado mesmo. Vão ter que tomar mais cuidado pra não agredir mulheres. Mas não é... Entendeu? Essa é a importância de um programa como... Essa é a importância de um cara igual a ele, tá? Um cara que tem a plataforma aqui e tal. Não importa se eu discordo de alguma coisa que ele fala, né? Ele às vezes se equivoca em alguma coisa que ele tá dizendo e tal. Não importa. As nossas discordâncias são saudáveis, na verdade. Mas essa é a importância de um programa assim, ó. Aberto, pra você falar livremente sobre as coisas. E o cara sabe conduzir bem. Ele sabe entender ali, ó. Ela tá incoerente aqui, eu preciso apertar ela aqui para todo mundo que tá vendo. Pro público. Pra nós. Pra que tudo isso fique evidente. Ela não falaria isso aqui, ó, se ele não tivesse apertado e conduzido ela até aqui. Pra que a verdade saísse. Ela evitou o máximo, certo? Ela evitou o máximo. Mas ela soltou. Olha só. Você abre um processo contra mim, e eu posso perder o meu programa. Até o juiz resolver julgar. E o que ela responde? Aquilo é ou não misógino, certo? Então, mas ele vai abrir um processo contra mim. E pode demorar um ano pra ele julgar que eu sou inocente. Aí eu tô numa esfera pública como essa, eu perco meu programa e me ferrei. Então, mas aí o que eu acho que cada cabeça a sua sentença, eu acho que os homens vão ter que tomar mais cuidado mesmo. Vão ter que tomar mais cuidado pra não agredir mulheres. Mas não é a gente vai desnaturalizar. Agredir sim, mas qualquer coisa pode ser. A palavra submissão pode ser. Não, isso não. Você vai voltar pra gente falar sobre isso? Isso não. Eu quero voltar pra gente falar sobre isso. Não vai voltar, Felipe, pra vocês falarem sobre isso, pô. Isso é bom de papo. Bora. Você volta mesmo? Eu volto. Se deu mal pra caramba, tá? Se deu mal, legal. Ó, você tem que voltar pra gente falar sobre isso. Ela não vai voltar pra vocês falarem sobre isso, pô. Tá ligado? Como é que volta, velho? The dream.